Olá, hoje nós vamos fazer uma meia calça sem pé. Eu não gosto de fazer meia calça para adulto, porque adulto usa sapato, bota, tênis, e isso numa meia feita em lã acaba estourando na altura do calcanhar e na altura da ponta do pé. E depois fica aquela meia calça sem utilização porque furou ali. Fazer um remendo ou fazer uma costura nem sempre fica bom porque aparece no calçado. Então eu não gosto de fazer meia calça, mas essa cliente é uma cliente antiga, então eu já faço um trabalho assim para deixá-la mais contente. Ela vai mudar, ela é minha vizinha, ela vai mudar de cidade e quer uma peça de frio, porque lá onde ela vai morar agora é mais frio do que aqui. E meia calça, ela sabe que eu não faço. Então, ela me pediu uma meia calça sem pé, que ela vai usar por baixo de uma outra calça ou até com saia. Essa peça também dá para ser usada com saia. Isso é muito bom. Esse modelo vai ser feito apenas na máquina. Não é canelado, é malha lisa. Então, para quem tem a máquina, também dá para ser feito assim. Lembrando que sempre tem que falar para a cliente, no caso de ser uma meia calça, de que estoura a parte da meia com o tempo de uso, principalmente para quem usa sapato e tênis, porque ele vai esgaçando a parte de trás no calcanhar e isso fica, com o tempo de uso, fica um buraco ali. Para quem usa em casa somente meia calça, que usa como por baixo do pijama ou só usa em casa, usa com chinelo. Então, uma meia calça dura um pouquinho mais. Então, esse modelo dá para adaptar também fazer com o pé, igual a uma meia. A partir da calça, começa a meia aqui. A meia calça precisa ser justa. Para saber bem certo quantos pontos colocar, eu preciso tirar a medida bem justa na pessoa. Medida de quadril, a circunferência total do quadril. É naquele ossinho onde a medida de todas as pessoas é mais larga. É bem nessa altura aqui. Não é no gancho, é aqui em cima. Não na cintura, é no quadril. A circunferência toda aqui deu bem justinha. Não dou folga. Se eu fosse fazer uma calça, eu daria uma folga. Deixaria a trena mais solta na pessoa quando eu vou medir. Essa daqui eu apertei para dar a medida bem justa, porque a lã cede. Então, essa deu 112 de quadril. Medi comprimento total, que é no pontinho da cintura até para baixo do ossinho do tornozelo. Então, esse comprimento é total, da cintura até o ossinho do tornozelo. Aqui deu 106 de comprimento. Depois eu meço, e a pessoa estando em pé, eu meço da cintura até o quadril. Quantos centímetros deu? Nessa parte do quadril, eu sei aonde foi feita a medida. Então, eu pego da cintura até o quadril, aqui eu tenho a medida do comprimento até o gancho, porque o gancho vai começar a partir desse ponto aqui. Peço para a pessoa sentar num banquinho ou numa cadeira e meço também da cintura até o assento dela, até quando ela sentou no banquinho ou na cadeira. Eu já fiz um vídeo, deixo na descrição também, como tirar medidas para a calça. Aí exemplifico mais fácil para entender. Enfim, eu preciso da medida de comprimento de gancho. Aqui para mim deu 26, que é exatamente o tamanho que eu tenho da cintura até o final do gancho, para ele não ficar nem sobrando e nem faltando. Essa vai ter também embaixo uma tira para segurar a meia. Para segurar essa meia calça sem pé, vai ser feita uma tira para grudar num lado e no outro da perna. E essa tira mede 25 centímetros. Então, quem não tenha o pezinho para fazer, que queira fazer a meia, é só parar aqui e começar a fazer o calcanhar e a sola do pé
normal. Tendo essas medidas, eu tenho que saber também que eu vou fazer a parte de trás da calça um elevado aqui. Alguém me perguntou para que serviria o elevado, porque na parte traseira, além do gancho ser maior do que a frente, eu preciso dar um elevado aqui para a calça não ficar repuxando no meio das pernas e também não ficar caindo nas costas. Fica horrível uma pessoa ficar se mexendo para tentar puxar a meia calça para cima. Então eu já calculo para fazer esse elevado no que faz o acabamento aqui em cima para passar elástico. Aqui vai ser elástico fino. 2 elásticos finos segura mais do que um elástico grosso. Então, eu vou fazer um cos duplo. Depois do cos, fazemos esse elevado. Tendo isso feito, vou fazer uma amostra em malha lisa, que é a mesma malha que vai ser na calça. Fiz essa amostra, deixei ela descansando, sacudi, puxei. O mesmo tipo de amostra que eu faço para uma blusa, eu preciso fazer aqui para saber bem certo quantos pontos colocar, quantas carreiras fazer até o gancho e quantas carreiras fazer até a perna, para que fique perfeito o meu trabalho. Esse cálculo todo eu já mostrei em como fazer para blusas, aqui também. Tendo então a amostra feita, calculo quantos pontos colocar, quantos pontos eu vou precisar para quadril. De cima até o gancho, o início do gancho, são pontos iguais. Não faço ela menor e vou aumentando, ela é reta. Então, calculo quantos pontos eu vou pôr aqui em cima. Vou deixar na descrição o link do vídeo em que eu mostro, de um dos vídeos em que eu mostro como fazer esse cálculo bem prático, e você vai lá e confere, para esse vídeo da calça não ficar comprido demais e acabar não tendo a finalidade que é fazer a calça. Da mesma forma que eu fiz a quantia de pontos, eu faço a quantia de carreiras. Vou para a máquina e vejo se eu tenho pontos o suficiente para fazer a perna inteira, porque com 112 centímetros, ou seja, metade da perna, 56 centímetros, eu vou ter pontos aqui e ainda vou ter que aumentar para o gancho. Na máquina só temos 200 agulhas, não posso fazer esse gancho curto, então já tenho que ter em mente quantos pontos eu vou precisar fazer esse aumento para o gancho. Se a pessoa tem um bumbum muito grande, aumenta-se mais. Se a pessoa tem uma quantia de pontos que ultrapassa 200 agulhas, eu vou ter que fazer em 2 partes cada perna. Uma parte da perna na metade para o gancho de trás, uma parte da metade para o gancho da frente, para fazer uma perna só. Essa deu a medida exata. Então, com 112 eu consigo fazer uma perna só inteira, frente e costas. Vamos para a máquina, começamos com o cos. Aqui então coloquei na máquina 162 agulhas. Enlacei, fiz 6 carreiras. Estou trabalhando com 2 fios de lã industrial 228. Para essa calça ficar firme, não vazada, não molenga demais, coloquei na regulagem 5.2. Nós vamos fazer em cima um cos. Começo de cima para baixo. 6 carreiras, aumento a regulagem, faço uma carreira. Volto à regulagem anterior, 5.2. Faço mais 6 carreiras. Aumento a regulagem novamente, faço uma carreira, volto a 5.2, faço 6 carreiras. Transportador,
Aqui eu tenho duas marcações. Como esse vai ser um cos duplo e para passar 2 elásticos, eu tenho que ter 2 carreiras de elástico independente. Fiz 2 marcações em regulagem alta. Pego na primeira marcação que foi feita, pego os pontos aqui e coloco para a máquina. Bem retinho, para fechar o primeiro elástico, vai ser passado ali dentro. Fecho toda essa barra dessa forma, apanhando os pontos que estão nessa carreira em regulagem alta, que é fácil de observar, e coloco para a máquina. Deixando as agulhas abertas facilita o trabalho. Vou fazer em todas essas para o primeiro elástico. Ah, eu queria dizer também que temos uma companhia no canal agora. Ganhei dessa mesma cliente aqui, ganhei uma ovelhinha, que é o símbolo do canal. Então, olha que graça que vai fazer parte da nossa atividade de agora em diante. Vou me lembrar dela sempre que eu ver, sempre que eu olhar para a mesa de trabalho, eu vejo essa criatura linda aqui. É um peso de porta, mas para nós aqui é o símbolo do canal e vai fazer companhia para a gente. Não é uma graça? Então, eu tenho que fazer mesmo essa meia calça sem pé, justamente para uma cliente especial como essa. Vou fechar esse cos dessa forma e depois continuamos. Fechei a primeira parte da barra. Faço mais 6 carreiras. E fecho novamente com a segunda parte. A segunda parte onde vai entrar o outro elástico. Usando assim um cos duplo, é mais fácil de manutenção do elástico quando um está muito folgado ou muito apertado. A cliente consegue substituir sem trazer para você refazer o trabalho. Elásticos que são costurados junto com o cos não é muito bom, porque com o tempo ele vai perdendo a elasticidade e dá um trabalho depois para refazer. Fechei o cos, a segunda parte, venho para a direita. Aqui, como coube na máquina toda a parte da perna, são feitas em 2 pernas apenas. Eu vou ter a frente e as costas. Uma perna eu vou fazer o gancho para o lado direito. Uma perna eu vou fazer o gancho das costas para o lado esquerdo. Essa eu decidi fazer no lado direito, estou com o carro aqui. Deixo 8 agulhas, as demais eu elevo todas. Pontos em suspenso, carro no suspenso também. Venho para a esquerda, coloco o fio por baixo da última agulha aqui, para não ter furinho. Venho para a direita, baixo 8 agulhas. Esquerda, coloco o fio embaixo, direita, baixo 8 agulhas. Eu estou fazendo de 8 em 8 agulhas porque a elevação desse gancho atrás não vai ser tão alta. Se a pessoa tem um bumbum mais avantajado, pode fazer 7 ou 6 agulhas sendo baixadas de cada vez. Isso também depende de pessoa para pessoa, não é uma regra fazer sempre dessa forma aqui. Vou fazendo isso até a metade dos pontos, que corresponde à parte traseira da perna.
Essa é uma forma de fazer a elevação para o gancho. Existe outra, eu já mostrei como fazer isso numa calça, em shorts também. Mas você escolhe uma das formas que fique mais fácil para você. Terminei a elevação, cheguei na metade, faltando ainda 10 agulhas. Aqui eu tenho, dá para se perceber, uma quantia maior de carreiras do que eu tenho no gancho da frente, porque na frente não foi feito nada por enquanto. Então, a partir daqui, eu começo a contabilizar carreiras, porque essas do gancho não correspondem à realidade que é no meio, a medida do meio da perna. Então, 0 marcador. E vamos contar a partir de agora carreiras até o início do gancho. Como nós tínhamos feito nesse desenho, eu tenho medidas até o gancho, que tirei na pessoa da cintura até a altura do quadril. Vou seguindo reto para essa daqui, fazendo, pela amostra que eu fiz, fazendo cerca de 100 carreiras. Quando eu chegar em 100 carreiras, eu meço. Se confere a medida, sigo fazendo o gancho, senão eu aumento mais em carreiras. A regulagem eu não mudei do cos para cá, porque no cos não teria necessidade de fazer em regulagem menor, já que ele vai receber elástico. Tiro o carro do suspenso e vou seguir reto por 100 carreiras. Cheguei em 100 carreiras, fiz a conferência bem no centro da perna, medi, deu a medida que eu preciso até o gancho. Então, aqui vamos começar a elevação agora de pontos para gancho, para aumentar o gancho nas costas e na frente. Aqui no lado direito, onde eu já fiz a elevação no cos, vou aumentar a cada 2 carreiras uma agulha. Só chamo a agulha para cima. Lá no outro lado, na esquerda, eu vou chamar uma agulha também a cada 4 carreiras. Chamei uma agulha aqui, faço 2 carreiras. Mais uma agulha. Cuidando para que elas trabalhem, porque quando é final assim de máquina, elas costumam ser mais preguiçosas. Trago para cima uma agulha. No lado direito, a cada 4, e aqui no lado esquerdo, vou aumentando a cada 4, e aqui na lateral direita, a cada 2 carreiras. Um ponto. Essas elevações são aquelas carreiras que nós vamos precisar, aqueles centímetros que nós vamos precisar para completar a segunda medida de gancho que foi tomada. A primeira foi comprimento até o gancho, onde começamos a aumentar. Daqui até a altura em que a pessoa ficou sentada no banco e eu medi, deu 26 centímetros. Então, confiro a medida e paro de fazer os aumentos para gancho. Com 26 centímetros é uma medida intermediária, mas existem medidas maiores e menores. Isso depende de cada pessoa. Não é uma regra ter 26 centímetros de comprimento para gancho.
Para mim, aqui deu o comprimento, elevo no lado direito mais 7 pontos. Eu aumentei 6. 6 agulhas. Agora, elevo mais 7. Vou ficando quase 100 agulhas aqui na máquina. Por isso que eu digo, precisa-se fazer uma amostra para ver se a perna, ao fazer a medida, cabe ela inteira. Porque nós temos aumentos de gancho e ainda esses outros aumentos aqui em ponto enrolado que ajudam a formar um gancho maior. Sempre observa, porque se você ficar sem agulhas, não vai poder fazer esse aumento aqui. Num lado, nas costas, eu fiz mais 7 agulhas levantadas. No lado da frente, eu vou erguer apenas 5. Vou para a esquerda, chamo as agulhas para cima e enrolo o fio nas agulhas de uma vez só. Então, foram aumentos mais abruptos para completar o gancho. Feito isso, toda vez agora nas 6 primeiras carreiras, elevo essas agulhas para facilitar o trabalho. E a partir daqui, zero o marcador de carreiras. Para contar carreiras para a perna. Faço 10 carreiras. Vamos começar a fazer diminuições para ir afunilando até a canela. Eu medi comprimento total 106. Tenho 26 de gancho. Quantos centímetros sobram para a perna? Faço 106 menos a quantia de gancho. A perna dessa calça tem 80 centímetros. Isso também varia de calça para calça, porque existem pessoas mais altas, outras mais baixinhas. Faço aquela minha amostra, aquele pedacinho que eu fiz com 40 pontos. Geralmente eu ponho 40 pontos, 50 carreiras. Faço essa amostra, andar no meu desenho também de calça, para ver quantas carreiras eu vou precisar fazer para completar essa calça a partir do gancho. Aqui eu já fiz um cálculo e tenho a quantia de carreiras. Se eu fiz 50 carreiras em cada quadradinho e fui marcando assim no meu desenho, eu tenho a quantia de carreiras exatas. Então, para mim, seriam 350 carreiras, porque a minha amostra deu isso. Tenho também que fazer um cálculo quantos pontos eu vou querer deixar aqui embaixo. Isso depende da pessoa. Se ela tem uma canela mais grossa, uma canela mais fina, se vai ser feito meia depois, ou se vai ser posto essa tira para segurar a calça no pé. Para essa daqui, ela tem uma canela mais ou menos fina, eu vou deixar 60 pontos. Vejo agora na máquina quantos pontos eu tenho, daqui até aqui. 184 pontos. Isso é bastante ponto para eu diminuir. Mas eu não vou diminuir todos esses 184, porque eu vou precisar deixar 60 pontos lá embaixo. Então, diminuo 184 menos 60. Eu vou ter que diminuir 124 pontos em 350 carreiras. Um ponto de cada lado para essa perna ficar reta. Eu não diminuo só de um lado, eu diminuo dos dois. Então, diminuo um ponto lá e um ponto aqui. O que significa que eu vou dividir 124 por 2, porque eu diminuo 2 pontos de cada lado, um ponto de cada lado, sempre que eu faço a diminuição. 124 divididos por 2 dá 6, 62 pontos. Tendo esses 62 pontos, agora eu armo a seguinte continha,
Quem não gosta de conta, presta bem atenção, porque é o básico para conseguir fazer uma meia calça. Total de carreiras, que eu já achei pela minha amostra, divididos por 62. Total de carreiras, divididos por 62. 5 carreiras, a cada 5 carreiras eu vou diminuir um ponto de um lado, um ponto do outro. Assim eu vou fazendo até a altura do joelho. O ponto foi diminuído aqui. Essas duas ficam de sobra para costura. Diminuição. Mais 5 carreiras, outra diminuição, e assim eu vou fazendo a cada 5 carreiras até chegar em 150, que eu calculo que seja a altura do joelho. Cheguei em 150 carreiras, agora vou fazer diminuições a cada 4 carreiras. Até 190. Para diminuir mais rapidamente, porque ela tem uma perna mais fina embaixo. Isso você tem que observar de cliente para cliente. Quatro carreiras, diminuo da mesma forma, um ponto. Cheguei em 190 carreiras, agora vou começar a diminuir a cada 6 carreiras. Primeiramente, fizemos a cada 5, depois a cada 4, agora a cada 6, para manter a diminuição, mas também não diminuir pontos demais. A cada 6 carreiras, eu vou chegar até completar na base 60 pontos, que é o que eu preciso para terminar a perna embaixo, bem na canela. Aqui eu já atingi 60 pontos, mas ainda não cheguei no total de carreiras. Então, termino as diminuições por aqui e sigo reto até 350. Meço, confiro a medida antes de tirar da máquina. Dando a folga para ela descansar, meço bem no centro para ver se deu a medida. Para mim aqui deu, então eu vou fazer a barrinha. Uma marcação em regulagem alta e tiro em linha, mais 10 carreiras e tiro em linha de outra cor. Uma sobra de fio para costura, porque essa barrinha vai ser costurada depois manualmente. A outra perna, o gancho maior, o gancho com a elevação depois do cós e o gancho mais comprido com aumentos a cada 2 carreiras, vai ser feito no lado esquerdo, para que coincidam as 2 costas com as 2 frentes. Vou fazer a outra perna, costurar e depois fazer a tirinha, porque essa vai ter uma tirinha embaixo para segurar a calça. Para fazer a tirinha, eu coloquei máquina e frontura, mas ela pode ser feita somente em máquina também e fechada depois. Aqui eu coloco 6 agulhas
um gancho para servir de peso e faço em malha aberta. Malha aberta em regulagem 2. Essa é uma malha que ela cede em largura, por isso somente 6 agulhas é o suficiente. Não adianta fazer muito largo, porque vai incomodar também no vestir o sapato. Estreita demais, menos do que 6 pontos, também fica fininha e acaba machucando o pé. Anoto a quantia de carreiras, porque vão ser 2 tirinhas independentes. Vou colocar, então, 2 elásticos dessa mesma medida. Atrás, eu ainda vou colocar uma identificação de tamanho, porque a pessoa, na pressa, às vezes, não nota se está vestindo a calça pela frente ou atrás. Então, marco com uma etiqueta bem em cima, na parte das costas, onde é a parte das costas. Aqui embaixo, eu fiz o acabamento e eu deixei ele bem folgado. A costura ficou folgada, não está apertando, porque ao vestir, ele precisa esticar. Como é malha lisa, ela não cede tanto quanto uma malha canelada. E a costura, se estiver muito presa, acaba arrebentando o fio e a pessoa perde a calça pelo final ali. Se for fazer a continuação em meia, também precisa se cuidar onde vai fazer o calcanhar. Deve coincidir o calcanhar com o gancho das costas. Não dá para fazer inverter justamente no pé, depois de você ter terminado a calça toda. Eu vou pôr o elástico, pôr a etiqueta e já mostro ela prontinha para vocês. Ah, esqueci de uma coisa. Aqui embaixo, as tirinhas que foram feitas vão ser colocadas por dentro. Deixei esse fio justamente para costura. Ela vai ser firmada aqui no acabamento, na costura, uma delas, e a outra no outro lado. Então, formando uma alça que vai passar o pé e segurar essa calça ao vestir, ela vai segurar embaixo do pé. Aqui, então, a nossa meia calça sem pé terminada. Embaixo eu fiz essa tira costurada. Preciso ainda fazer uma prova para ver se o comprimento está exato. Aqui bem afunilada, bem colada na canela, mas ela cede em largura também. Depois de conferir todas as medidas, é só colocar na balança e ver o peso dela também. Essa pesou 220 gramas, mas para futuros trabalhos sempre considera um pouco a mais de lã do que a menos. Foi usada 2 fios 2,28. Em outro tipo de espessura, por exemplo, 2,30 ou 2,32, ela tem menos espessura, menos comprimento e menos largura de pontos também. Então, esse cálculo que nós fizemos para pôr os pontos e fazer as carreiras não vale para outra espessura. Se for uma lã mais grossa, como uma 3,15, também não vale. Sempre faça a amostra, a pequena amostra de 40 pontos por 50 carreiras, para determinar bem certo as medidas e não ter problema ao fazer a tua peça. Nosso trabalho para hoje é esse. Bom trabalho!